Você acorda num dia qualquer, toma café, sai para trabalhar, segue a rotina como sempre. Mas de repente algo acontece. Alguém te confronta, você escuta uma crítica, ou simplesmente sente um desconforto inesperado. E então, você se transforma. Fica agressivo, ou se fecha, ou se sente rejeitado de forma desproporcional. E no fundo uma parte sua sabe: isso foi maior do que eu. Carl Jung observou esse fenômeno inúmeras vezes. Pessoas inteligentes, sensíveis, conscientes, mas que de repente pareciam ser tomadas por algo. Por um comportamento que não reconheciam, por uma emoção avassaladora, por uma decisão que depois não conseguiam explicar. E ele chegou a uma conclusão perturbadora. Você pode ser possuído, psicologicamente, por conteúdos inconscientes autônomos. Jung os chamou de complexos, e não se engane com o nome. Um complexo não é apenas ter um trauma ou um problema. Um complexo é uma forma de vida psíquica independente. É uma parte da sua mente que se organiza, se fortalece e, em certos momentos, toma o controle da sua consciência. É como se houvesse personagens ocultos vivendo dentro de você. E em momentos críticos, um deles assume o volante, e você vira passageiro da própria vida. Jung chegou a dizer: todo mundo sabe que tem complexos. O que ninguém quer admitir é que, às vezes, os complexos é que têm a gente. Isso não é metáfora, é diagnóstico. E se você já explodiu de raiva sem entender por quê, sabotou algo importante e depois se arrependeu, ficou paralisado em decisões simples, entrou em relações que pareciam repetir o mesmo padrão de dor, se sentiu fora de si em situações emocionais, então talvez não fosse só você ali. Talvez fosse um complexo, agindo em seu nome. E o mais assustador, esses complexos sabem onde você é frágil. Eles se alimentam daquilo que você reprimiu, esqueceu ou nunca teve coragem de encarar. Eles vivem na sombra e operam sempre que a luz da consciência enfraquece. Mas há um outro lado. Nenhum complexo atua sem aviso. Eles sempre chegam com sinais, com padrões, com uma assinatura emocional que você pode aprender a reconhecer. Neste vídeo, você vai entender o que são os complexos segundo Jung, como eles se formam e se fortalecem na sua mente, como eles controlam suas escolhas, seus relacionamentos, seu humor, e como dar um passo real rumo à liberdade psíquica, recuperando o trono da sua consciência. Porque a verdade é dura. Enquanto você não souber quem habita você, não estará vivendo com liberdade. Estará vivendo com interferência. E a única forma de retomar o controle é acendendo a luz da consciência, é enfrentando o que te possui, antes que isso destrua quem você é. Quando Jung usou a palavra complexo, ele estava falando de algo muito mais profundo do que apenas traumas ou bloqueios emocionais. Na psicologia junguiana, um complexo é uma constelação viva de emoções, imagens, memórias e comportamentos inconscientes, que se organizam em torno de uma ferida psíquica. É como um núcleo psicológico com vida própria. Ele pensa, sente, reage e age por conta própria, mesmo que você não perceba. E o mais perturbador, ele pode tomar o controle da sua mente, do seu corpo, das suas decisões, e você continua achando que é você quem está no comando. Jung dizia que a psique não é uma estrutura linear. Ela é composta de várias camadas, e em cada camada existem energias diferentes atuando. Algumas são conscientes, suas escolhas, ideias, intenções. Outras são inconscientes, e é aí que os complexos vivem. Exemplo prático. Pense numa situação em que alguém te ignorou. À primeira vista parece algo pequeno, mas dentro de você algo dispara. Um sentimento intenso de rejeição, raiva, tristeza ou vergonha, tudo ao mesmo tempo. E de repente você sente como se tivesse voltado no tempo emocionalmente, talvez como se tivesse 10 anos de novo, ou 5, ou 15, e a mesma dor estivesse viva como se fosse ontem. Esse retorno emocional é um sinal claro de que um complexo foi ativado, e por alguns minutos ou até dias ele assume o comando. Você age sob influência dele, você pensa sob o filtro dele,
Você sente como ele sente. E ao final se pergunta: por que eu reagi desse jeito? A resposta: porque não era só você ali, era o complexo. Segundo Jung, todo complexo tem 3 características principais. Autonomia. Ele age sozinho. Você não decide acioná-lo, ele se ativa. Emocionalidade. Ele carrega uma carga afetiva muito intensa, muitas vezes desproporcional à situação atual. Repetição. Ele segue um padrão. Acontece de novo, e de novo, e de novo, até que seja trazido à consciência. É por isso que você vive os mesmos conflitos com pessoas diferentes, ou sabota relacionamentos do mesmo jeito, ou sente que sua vida sempre gira em torno das mesmas dores. Não é azar. É um complexo reencenando sua história dentro de você. E não importa quantas metas você tenha, quanta disciplina você cultive ou quanta inteligência emocional você desenvolva, enquanto esse complexo estiver agindo nas sombras, ele terá poder sobre você. Mas aqui está o ponto central. O problema não é ter complexos. O problema é não saber que eles existem. Porque, como Jung dizia, os complexos não desaparecem quando ignorados. Eles desaparecem quando são reconhecidos. Reconhecer um complexo é o primeiro passo para recuperar o centro da sua vida. É sair do transe. É tomar de volta a direção da psique. É voltar a ser autor da própria narrativa. No próximo capítulo, vamos entender como esses complexos se formam e por que eles se fortalecem ao longo dos anos. Nenhum complexo nasce do nada. Ele é formado quando uma experiência emocional intensa acontece, especialmente na infância, e não é compreendida, elaborada ou acolhida. Carl Jung acreditava que o trauma não é só o que aconteceu. É o que ficou sem nome. É a emoção que não pôde ser sentida. É a dor que ninguém escutou. É o grito silencioso da alma, que foi abafado, ignorado, esquecido, mas não resolvido. E é aí que nasce um complexo. Quando uma experiência intensa é reprimida, ela não desaparece. Ela se fragmenta, se isola dentro do inconsciente e começa a criar em torno de si uma estrutura psíquica autônoma que vai acumulando emoções mal processadas, imagens mentais associadas à dor, crenças inconscientes, mecanismos de defesa, reações desproporcionais com o tempo. Essa estrutura se torna um personagem interno, um fragmento de você que age como se tivesse uma vida própria. E o mais inquietante, ele age para proteger você da dor original. Sim, Sam, por mais destrutivo que um complexo pareça, no fundo ele está tentando te proteger. Mas faz isso com estratégias antiquadas. Ele te paralisa, te sabota, te faz fugir. Não porque quer te destruir, mas porque acha que você ainda é aquela criança indefesa diante do mesmo perigo. Exemplo prático. Imagine que, quando pequeno, você se expôs emocionalmente, mostrou algo que amava, sonhou alto, revelou sua essência, e foi ridicularizado, humilhado ou ignorado. Essa dor foi forte demais. Seu sistema psíquico imaturo não soube o que fazer com aquilo. Então ele criou um complexo. Toda vez que você tentar se expor novamente, ele entra em ação. Talvez fazendo você desistir, ou travar, ou esquecer o que ia dizer, ou sentir um pânico inexplicável. Esse complexo está segurando você no tempo da ferida. Para ele, nada mudou. Você ainda está lá, ainda vulnerável, ainda em perigo. Por isso, os complexos se alimentam do trauma. Eles crescem com cada repetição, com cada fuga, com cada vez que você reforça, mesmo sem querer, a ideia de que não pode, não merece, vai dar errado, e quanto mais você tenta evitá-los, mais eles se fortalecem. Jung dizia que o que você resiste persiste, e no caso dos complexos, o que você evita se multiplica. Mas aqui está a esperança. Um complexo só tem poder enquanto permanece inconsciente. A partir do momento em que você o reconhece, nomeia, escuta, ele começa a perder autonomia. E esse é o começo da cura. Não se trata de eliminar o complexo, mas de integrá-lo, de conversar com ele, de entender o que ele tenta proteger
e mostrar que você não é mais aquela criança, que você cresceu, que você pode lidar, que você tem escolha. No próximo capítulo, vamos explorar como identificar os momentos em que você está sendo comandado por um complexo e nem percebe. Você já disse algo, e minutos depois pensou: por que eu falei aquilo? Ou reagiu com uma intensidade que não combinava com a situação. Ou se pegou repetindo um padrão que você jurou que não repetiria mais. Esses são sinais claros de que um complexo foi ativado e assumiu o controle da sua consciência. Carl Jung descreveu esses momentos como possessões psíquicas parciais. Ou seja, por alguns minutos, ou horas, ou dias, você não é mais você. Você é a parte ferida, esquecida e emocionalmente carregada que emergiu para dominar a cena. E o mais perturbador, você não percebe na hora, porque o complexo se disfarça de você. Ele usa a sua voz, a sua memória, a sua história, mas age com outra lógica, com outra carga, com outra agenda emocional. Aqui estão os sinais mais comuns de que um complexo está no comando. Reações desproporcionais. Você reage de forma muito mais intensa do que a situação pede. Alguém faz uma crítica leve e você se sente profundamente atacado. Alguém se afasta e você entra em desespero. Uma pequena mudança e sua vida parece desmoronar. O corpo reage como se fosse uma ameaça real, mas, na verdade, é o complexo reagindo ao eco de uma dor antiga. Sensação de déjà vu emocional. Você sente que está vivendo a mesma história outra vez. Mesmo cenário, mesma dor, mesmo tipo de pessoa, mesma frustração. Você até muda de cidade, de parceiro de trabalho, mas o conflito continua voltando. Isso acontece porque o complexo recria contextos para se manifestar. Auto-julgamento cruel e recorrente. Uma voz dentro de você repete frases como: você é um fracasso, ninguém te ama, você sempre estraga tudo. Essas frases não vêm do seu eu racional. Elas vêm do conteúdo emocional acumulado no complexo. Apagões de si mesmo. Depois de um episódio emocional intenso, você diz: eu não era eu. Parecia outra pessoa. Ou simplesmente não lembra com clareza do que sentiu. Isso acontece porque durante o episódio, sua consciência foi parcialmente eclipsada. O complexo assumiu, e quando ele se recolhe, você volta, confuso, exausto, culpado. Sabotagens repetidas e inexplicáveis. Você está prestes a dar um passo importante e algo dá errado. Você se esquece, fica doente, desanima, arranja uma desculpa. A sabotagem é o complexo impedindo você de se aproximar da dor original. Esses sinais não significam que você é fraco, errado ou quebrado. Significam apenas que há partes suas, que ainda estão presas a experiências não elaboradas, e elas se ativam, não por mal, mas para proteger você de revivê-las. O problema é que, ao proteger, elas também te impedem de crescer. Te impedem de amar com liberdade, de decidir com clareza, de criar com coragem, de viver com inteireza. Jung dizia que a libertação psíquica começa com o reconhecimento. Você não é o complexo, mas enquanto não o conhecer, será comandado por ele. No próximo capítulo, vamos entender o que Jung chamava de possessão psíquica e como ela acontece em momentos críticos da vida. Carl Jung foi um dos primeiros a descrever com profundidade o que ele chamava de possessão psíquica. Não estamos falando de possessão espiritual no sentido religioso, mas de uma dinâmica interna, real e profundamente humana, que ocorre quando uma parte inconsciente assume completamente o lugar da consciência. Nesses momentos, o ego, sua parte racional, consciente, equilibrada, é tirado de cena, e em seu lugar emerge o complexo, um fragmento de dor, medo, raiva ou necessidade que assume o controle como se fosse você. E o mais perigoso? Ele acredita que está te salvando. Imagine, por exemplo, alguém que cresce se sentindo invisível. Em algum momento, para não desaparecer de vez, desenvolve um complexo de autoproteção baseado em controle. Sempre que se sente ignorado, esse complexo entra em ação.
Ele se impõe, ele exige, ele grita, e a pessoa explode. Depois, se arrepende. Chora, pede desculpas, diz não era eu, e realmente não era. Era o complexo agindo no lugar dela. Esses são os apagões de si mesmo, e podem durar segundos, minutos ou anos. Sim, anos. Há pessoas que vivem possuídas por um complexo durante décadas. Vivem como o forte que não sente, o bom que nunca reclama, o guerreiro que nunca para, o carente que se esconde em relacionamentos tóxicos, o intelectual que foge das emoções. São personagens internos que tomaram o lugar da alma, e o verdadeiro self ficou soterrado. Jung dizia que a possessão psíquica é reconhecível por 2 sinais principais. A sensação de não ter escolha no momento da reação. Você simplesmente age, como se estivesse no modo automático. A ausência de reflexão, enquanto o complexo está ativo. Enquanto possuído, você não questiona, não pensa. Você apenas repete o padrão. É por isso que a consciência é o maior antídoto. A luz que dissipa a sombra, a voz que interrompe o roteiro automático. Mas a consciência não surge com esforço. Ela surge com presença e escuta. Ela exige que você olhe para dentro antes de reagir. E aqui está a verdade mais difícil. Toda vez que você se recusa a sentir, o complexo sente por você. Toda vez que você evita encarar a dor, ele age em nome dela. Toda vez que você silencia uma parte sua, você abre espaço para ser comandado por ela. Por isso, o caminho não é lutar contra o complexo. É chamar ele para conversar. É perguntar: e que você está tentando me mostrar? O que você está tentando proteger? Qual dor você está tentando evitar que eu sinta outra vez? Jung acreditava que o diálogo com o inconsciente transforma e que todo complexo que é escutado deixa de dominar. No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa dimensão profunda da psique, a sombra, e como ela se torna o motor por trás dos comportamentos inconscientes. Para Carl Jung, o ser humano não é apenas aquilo que ele acredita ser. Cada um de nós também é tudo aquilo que foi rejeitado, reprimido, esquecido ou condenado, mas que continua existindo dentro da psique. Esse território é chamado de sombra, e a sombra, segundo Jung, é o solo fértil onde os complexos crescem. Toda vez que você reprime uma emoção legítima, um desejo natural, uma raiva justa, um medo humano, isso não desaparece. Isso desce. Vai para o porão da psique. E lá ganha força. Sombra é tudo aquilo que você não quis ser, ou que ensinaram que você não podia ser. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais ela encontra formas de se manifestar pelas costas. E como ela faz isso? Através de reações automáticas, através de escolhas destrutivas, através dos complexos, ou seja, o complexo é a sombra em movimento. É a parte de você que, por não ser acolhida, decide agir por conta própria. Jung dizia que o que você não vive de forma consciente acaba sendo vivido como destino, e a sombra, quando ignorada, domina. Ela toma o volante da vida, ela atrai situações, repete padrões, sabota relações, não porque quer te destruir, mas porque quer ser vista. A sombra quer ser incluída, quer voltar para o todo, quer ser parte de quem você é. Mas a maioria das pessoas tem medo da sombra, medo de descobrir que, dentro de si, existe raiva, existe inveja, existe desejo de controle, desejo de poder, medo da rejeição. Fantasias, escondidas, traumas abafados, e é por isso que os complexos têm tanta força, porque você os alimenta com aquilo que você se recusa a sentir. Mas aqui está a virada. A sombra não é o seu inimigo. Ela é a parte de você que carrega uma energia vital brutal, mas que foi distorcida, ferida ou ignorada. Quando você acolhe a sombra, os complexos começam a se dissolver, porque a energia deles é reintegrada, e o que era sabotagem vira poder. O que era medo vira impulso criativo. O que era reação automática vira escolha consciente. Jung dizia que a individuação começa no encontro com a sombra, e só quem tem coragem de olhar para o que há de mais humano em si consegue viver com inteireza. No próximo capítulo,
Vamos aprender como começar a se libertar do domínio dos complexos, sem lutar contra eles, mas transformando a relação com eles de dentro para fora. Carl Jung dizia que os complexos não devem ser combatidos com violência psíquica. Eles não desaparecem com negação, nem com força de vontade, nem com frases positivas repetidas no espelho. Eles se dissolvem quando são reconhecidos, escutados e reintegrados. Isso começa com um movimento simples, mas extremamente profundo. Observar-se com verdade. Sim, Sam. O primeiro passo para se libertar de um complexo é desenvolver a testemunha interna. É aquele ponto da sua consciência que, mesmo no meio de uma crise emocional, consegue dizer: algo dentro de mim foi ativado. Isso é maior do que a situação. Isso tem raízes. Esse momento de lucidez abre uma fenda no transe. E quando a fenda se abre, a consciência começa a entrar. Aos poucos, Jung dizia que o ego precisa aprender a não se identificar com o complexo. Ou seja, você pode sentir raiva, mas não precisa ser a raiva. Você pode sentir vergonha, mas não precisa se tornar a vergonha. Você pode perceber o medo, sem que ele precise decidir tudo por você. Isso exige treino, exige silêncio, exige diálogo interno. Sim, diálogo. Você pode e deve falar com o complexo, em meditação, em escrita, em reflexão. Você pode perguntar: o que você quer me mostrar? Quando você nasceu? Que dor você está tentando evitar? De que você está tentando me proteger? E ao fazer isso, algo muda. A parte que antes te dominava agora é vista, e o que é visto pode ser acolhido. Outra ferramenta poderosa que Jung valorizava é a imaginação ativa. É o processo de visualizar o complexo como uma figura interna, dar-lhe forma, voz-rosto, e então dialogar com ele como se fosse um personagem da sua psique. Isso permite que a energia simbólica se reorganize. Permite que o inconsciente se expresse sem precisar invadir. Além disso, é essencial fortalecer o ego, não no sentido de arrogância, mas de centro psíquico equilibrado. Um ego forte é aquele que não se confunde com o medo, que sabe acolher a dor sem ser engolido por ela, que reconhece a sombra, mas não a projeta no outro. Por isso, Jung sempre dizia que o caminho da libertação não é suprimir o que está dentro, é tornar-se inteiro. E essa inteireza só nasce quando você reconhece seus complexos, observa sem julgamento, dialoga com compaixão e transforma a energia bloqueada em potência consciente com o tempo. Aquilo que te possuía perde a força. Você aprende a perceber o início da ativação, aprende a pausar, a respirar, a escolher diferente e, pouco a pouco, retoma o comando da própria psique. É assim que a cura acontece, não com mágica, mas com presença, com repetição, com verdade. No próximo e último capítulo, encerramos com uma conclusão épica, chamada A Reconquista da Alma, trazendo todo esse conhecimento de volta ao coração do espectador. Você não está quebrado, você está fragmentado, e cada fragmento seu está apenas esperando ser reconhecido, escutado, reintegrado. Carl Jung nos ensinou que o ser humano não nasce inteiro, ele se constrói. E esse processo exige coragem. Coragem de olhar para dentro, coragem de admitir que há partes suas que você ainda não conhece, e coragem de aceitar que sim, às vezes você é comandado por elas. Mas isso não é fraqueza, isso é humanidade. Você foi ensinado a se culpar por perder o controle, mas talvez por trás dessa perda exista um complexo tentando te proteger de uma dor antiga. Talvez aquela explosão, aquela desistência, aquele medo constante. Não, seja você, mas algo dentro de você que precisa ser acolhido. E essa é a virada. A vida não muda quando você aprende a se controlar. Ela muda quando você aprende a se escutar, quando você para de fugir da sombra, quando você para de lutar contra os sintomas e começa, finalmente, a caminhar ao lado da sua própria alma. Porque todo o complexo que te possuía, toda a emoção que te paralisava, todo o medo que te sabotava,
pode se tornar força viva se você tiver a coragem de trazê-los à luz. Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Esse vídeo foi um chamado para que você pare de lutar com o que te habita e comece a conversar com isso, para que você recupere, pedaço por pedaço, a sua alma esquecida. Se algo dentro de você foi tocado por essa mensagem, escreva nos comentários. Fale com a sua voz mais verdadeira, aquela que por tanto tempo ficou presa dentro de um complexo. Talvez esse seja o primeiro passo para reconquistar quem você realmente é. E se você quiser continuar essa jornada simbólica, profunda e transformadora com os ensinamentos de Carl Jung, inscreva-se. Aqui, cada vídeo é um espelho, e cada espelho pode te devolver à sua totalidade.